Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O médico psiquiatra e palestrante espírita Dr. Jaider Rodrigues, da AME Minas Gerais, concedeu uma entrevista muito esclarecedora para o jornal Folha Espírita e nós estamos compartilhando aqui com vocês no Portal de Luz em 3 partes. A primeira foi publicada no dia 20 de maio e hoje nós estaremos conferindo a segunda parte. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem,
e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Pedimos para que seja desligado. O psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, é também diretor e médico do Hospital Espírita André Luiz. Ele é médium, expositor espírita, autor de diversos livros sobre saúde mental, e ele foi entrevistado pela equipe da Folha Espírita sobre o filme que esteve recentemente em cartaz no Brasil, O Exorcista do Papa. Nessa segunda parte da entrevista com ele, nós vamos entender a importância de fazermos o bem, não somente como um princípio religioso, mas principalmente como um verdadeiro antídoto para nos fortalecer mental e espiritualmente. Ele vai falar também sobre a importância da educação moral ainda na infância. E só terminando agora a história do filme, para a gente, de fato, seguir com outras questões, Jaide, o filme tem o caso de uma mulher, estava falando do hospital psiquiátrico e da questão de distúrbio mental, né? Justamente, uma das questões tratadas no filme é de uma mulher que teria se matado porque o padre achava que era um caso de exorcismo e no fim era um distúrbio mental. E aí nós nos lembramos aqui, conversando antes da entrevista, do caso da história do exorcismo de Emily Rose, que foi uma história verídica com a Anneliese Michel, que aconteceu de verdade na Alemanha, e que até hoje, né, existe aí questões em volta do caso dela, porque ela, no fim, tinha uma doença mental que não foi tratada adequadamente e foi tratada como caso de possessão demoníaca, né? Então, assim, como é que se consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Você que tem aí a experiência da sala mediúnica e a experiência do hospital psiquiátrico. É possível ter os dois também? Como é que a gente sabe o que é uma coisa e o que é outra coisa? A história da Emily Rose, porque a gente faz um corte horizontal, não é? Um corte horizontal. Você tem que fazer, para você entender, tem que fazer um corte horizontal, ou seja, a vida da pessoa, as reações da pessoa, como é que eram, e o que aconteceu naquele período X que a coisa aconteceu, que é a parte vertical da história. A gente não sabe como que essa menina era, a Emily Rose, assim, a gente vive uma menina de família, boazinha, né? Eu achei o filme muito interessante, falou tirando aquelas partes, né? De, da, da questão cinematográfica, o filme é interessante, né? Na nossa opinião, ali, ela tinha... Porque o que o pessoal não sabia ali é que uma das manifestações, sintomatologia da obsessão, da possessão, é a crise convulsiva. Então, o que acontece? É muito comum, isso eu já vi isso demais no meu consultório, no hospital. O indivíduo apresenta uma crise convulsiva, você pede o eletroencefalograma dele, ele está normal. Se não tem um foco, se você pede o eletroencefalograma, ele tem a crise convulsiva. Se não tem um foco, você põe um pé atrás. Ela pode ter sido desencadeada por uma questão espiritual. Se tem um foco epileptogênico, está esclarecido. Tem um foco lá no neurônio que está bom, porque está bombardeando, né? Está mandando mensagem, está disparando, está tendo a crise convulsiva, depois cai no limiar e tem a crise convulsiva. Mas eu tive muitos casos que tive a crise convulsiva, você tira o eletro e não tem nada. A crise convulsiva acontece quando o espírito acopla, despolariza os neurônios pela afinidade que já tem com o perseguido, e esse aí entra em convulsão.
entra em convulsão. Então, nesse caso de Emily Rose, faltou esse conhecimento lá. Faltou esse conhecimento lá, porque o que parecia é que havia as duas coisas, né? O que eles falaram lá, que chegaram à conclusão. Na minha opinião, havia era uma só, era a possessão mesmo, com uma atuação neurológica desencadeando a convulsão. É por isso que o medicamento que deram para ela, parece que por um período, não sei, não foi? Parece que ele não fez. Começaram a dar, não foi? Ele parece eu não me lembro mais bem do filme, mas eu me lembro que eu cheguei a essa conclusão. Isso é muito comum, isso chegava no hospital, no Hospital André Luiz, por ser um hospital psiquiátrico e espírita, muitas famílias levavam os pacientes em crise lá. E eu cheguei a atender pacientes lá, né, que chegava amarrado, a polícia amarrava a pessoa, assim, gritando e batendo, e entrava para dentro do hospital fazendo ameaças, falando palavrão e fazendo coisas assim absurdas, né, absurdas, dando gargalhada, riso, com aquela voz grossa, fazia ameaça às equipes, né? E o que a gente fazia? A gente chamava o apoio de passistas e fazia uma medicação na veia, né? E quando o indivíduo sedava, e às vezes o obsessor falava, pode fazer que não vai dormir, não, eu não vou dormir, não. Mas acontece que se você sedou o encéfalo dela, ele não tem como agir mais, né? Então, ele pode até estar agarrado ali, mas ele não tem que agir mais. Aí os passistas vinham e desligavam ele no passe. Então, as pacientes costumavam acordar no outro dia e perguntar, o que aconteceu comigo, hein? O que houve comigo? Ele tinha uma amnésia lacunar naquele período. O que aconteceu comigo? Nem sabia. Na maioria das vezes, a pessoa já vem apresentando alguma situação que muitas vezes ela esconde, que a gente tem muito medo de doença mental, né? Às vezes a pessoa já vem sentindo alguma coisa, alguma voz, ouvindo alguma voz, vendo as coisas estranhas, mas ela luta para não apresentar aquilo, para não ser taxada de doença mental. Então, ela vem, vamos dizer assim, dissimulando, mas os plugs já estão se juntando, vamos dizer assim, se conectando mentalmente. Até que, por uma questão, às vezes, de karma, por uma questão de deficiência no comportamento atual, aí vai entrar uso de drogas, vai entrar frequências em ambientes de vibração distoantes, vai entrar situações de conflitos familiares, conflitos de marido e mulher, de namorada, que são desequilibrantes. O que os obsessores fazem? Eles vão, por aproximação sucessiva pela periferia, desequilibrando as estruturas que você tem que possam te dar equilíbrio. Se tem um amigo, afasta você do amigo, dá um jeito de afastar você do amigo, te levar para um local onde você fica mais exposto, em termos vibracional, te induzir a usar droga, a beber, te induzir a alguma postura, muitas vezes que você não aceita, por exemplo, na área sexual, que você não aceita, e você, às vezes, entra numa situação dessa, fica com culpa, estabelece um gancho de ligação de dificuldade do obsessor. São coisas que eles vão minando para poder chegar até você. E isso vai acontecendo muitas vezes sem você perceber, porque nós temos uma capacidade de nos adaptando às dificuldades, até coisa ruim a gente adapta. Por aproximações sucessivas, de repente a coisa estoura. O doutor já estava tocando num ponto agora, que são essas ligações que vão acontecendo, e eu acho que é muito legal a gente compartilhar com quem nos ouve agora, porque o caso do filme, e assim como outros casos, como o doutor já falou no começo, tem aquele espetáculo muito grande, mas muitas vezes isso acontece de uma forma velada e a gente não percebe. Eu lembro, doutor Jaider, aqui no livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que ela fez a classificação das obsessões, ela tem um capítulo lá especial dedicado à possessão partilhada. E ela traz a obra, ela estuda os casos de obsessão na coleção André Luiz, né?
E ela traz o caso da possessão partilhada, principalmente citando que alguns casos dessa parceria no vício, são possessões partilhadas que começam pelo espírito encarnado. E por isso que ela classifica as possessões partilhadas como obsessões de naturezas anímicas, né? E diz ela, então, que isso é muito difícil de ser rompido porque existe um desejo do espírito encarnado, né? O Cláudio Nogueira, que é o personagem do livro que ela coloca, ele não quer largar da bebida, está sempre com o copo ali. E aí vem uma pergunta para a gente. Nesse caso, há sempre essa adesão inicial do obsedado, né, do obsediado, e levando às vezes a um quadro realmente de uma subjugação, onde ele não vai mais conseguir se livrar nisso. Essa adesão inicial, existe algum ponto que a gente possa identificar para nós mesmos olhar como nós estamos sendo levados para um caminho de uma ligação muito extrema? Aonde que teria um sinal para que a gente pudesse olhar em nós mesmos, nas pessoas que estão à nossa volta? Aonde isso pode ser destacado para a gente? Isso é muito boa, Conrado. Olha só, porque isso aí nós vivemos isso aí. Aquela situação que lá, aquele personagem do Rio de Janeiro, né? Ele É, sentia prazer em ter o uísque dele, tomar o uísque dele, ele com o Nogueira tomava junto, né? E eles fizeram uma obsessão, essa obsessão compartilhada. Na realidade, no nosso entendimento, ela pode ser compartilhada no prazer. O caso deles era no prazer, no vício. Aí você entra drogas, entra álcool, entra sexo, entra tudo aí. Entra todos os desvios. Todos os desvios. E ela pode ser compartilhada também no ódio. Também no ódio. Porque um indivíduo, para ser pego numa possessão ou numa obsessão dessas mais graves, ele tem que ter dentro dele os repertórios que o obsessor manipula para poder tomar conta da mente dele. É compartilhada também, um é compartilhado no prazer, o outro é compartilhado diante dos karmas, dos comportamentos atuais, entendeu? Porque um indivíduo que já está no processo de libertação, num processo de estrutura mental voltada para o bem, para o equilíbrio, esse indivíduo não é pego fácil em obsessão. Você entendeu? Ele tem repertório interno para manter o tônus mental dele sempre acima das investidas do mal. Sempre acima. Mas é por isso que a doutrina espírita, sabiamente, fala com a gente assim: fora da caridade não há salvação. Aí você vai olhar assim, não com um olhar religioso, não com um olhar simplesmente, vamos dizer assim, devocional. Mas quando você está fazendo um bem para qualquer pessoa, você automaticamente você eleva o seu tônus vibratório. Automaticamente. E o que é tônus vibratório? Tônus vibratório é a média aritmética das suas vibrações no período. O que você pensa num período é o seu tônus vibratório. Então, o que acontece? Por isso que os imortais nos ensinam, se você está sendo lendo uma coisa boa, uma literatura construtiva, você está elevando o seu tônus vibratório à medida que você medita sobre aquilo. Se você está fazendo qualquer coisa boa, você está elevando o tônus vibratório à medida que você está fazendo aquilo. Se você tem uma conversa sadia, você está elevando o tônus vibratório à medida que você está conversando. Então, isso aí faz com que você fique a cavaleiro das vibrações de baixa frequência. Eu não sei se eu posso usar esse termo, das ligações de frequências que não coadunam com aquele método de vida seu. Mas quando você está levando uma vida dissoluta, uma vida sem responsabilidade, indo pelo vento da circunstância, a condução da circunstância, você baixa o seu tônus vibratório e se torna presa fácil daqueles elementos que às vezes estão te vigiando, ou às vezes nem estão te vigiando, estão querendo aproveitar da situação que você está
você está ali se exposto. É por isso que eles falam assim, ó, sabiamente, você não usa droga, você não frequenta mau ambiente, você procura estar sempre vigilante, né? Se está dirigindo na rua, procura não ficar trocando farpa com ninguém. Ou seja, se vigia para que você não baixe o seu tônus mental. Vigia. Agora, quem está perseguindo está com o tônus mental lá embaixo. Ele tem que baixar seu tônus mental para te pegar. E como que ele vai fazer? Ele vai sugerir a você, em qualquer circunstância, ele vai te sugerir aquelas situações. O que ele vai fazer primeiro? Fazer uma varredura em você, ou ele faz, ou ele vai pedir aqueles elementos das trevas que têm capacidade de fazer a varredura. Faz a varredura em você e fala assim, ó, ele tem dificuldade nessa e nessa área, no núcleo profundo dele. Ele tem essa dificuldade. Trabalha isso aí na periferia, que vai chegar no núcleo profundo dele. E ao que chegar no núcleo profundo dele, ele vai abrir as portas. Ele vai abrir as possibilidades para você. Então, não vai em cima dele, não. Vai, às vezes, naqueles que estão dando cobertura para ele, vai chegando perto dele e facilitando as coisas para que ele volte ao passado dele, delituoso. A hora que ele voltar ao passado delituoso, você põe a mão nele. E se você puder levar ao suicídio, melhor ainda. Porque aí ele veio para cá desarmado, sem nenhuma condições, porque o suicídio é um clandestino no mundo espiritual. Então, você pode pegar. Você está entendendo como é que são artimanhas? Então, isso aí existe tanto na vibração demoníaca, quanto nas vibrações sutis compartilhadas no prazer. Nas obsessões compartilhadas no prazer. Doutor Jair, a sua fala me fez pensar duas coisas. A primeira é: a prática do bem é profilaxia contra os processos obsessivos. E a segunda coisa que eu perguntei, e o senhor muito bem colocou, como é que a gente pode conhecer onde que essas portas vão se abrindo? É aquilo que a gente aprende no Evangelho, que é o autoconhecimento. A gente sabe as nossas fraquezas, né? Nós sabemos aonde são esses núcleos que podem ser abertos porque a gente acaba se seduzindo por elas, acaba sentindo uma certa atração por essa ou aquela coisa. Então, acho que isso é muito claro para a gente poder pensar e propagarmos essa ideia, né? Nos conhecermos e saber, puxa, aqui eu não estou tendo domínio, aqui eu perco o controle, então é aqui que eu tenho que vigiar mais. Mas no caso específico, então, para a gente pensar no nosso mundo atual, as situações que nós vivemos, né? No caso específico dessa possessão partilhada, seria também uma explicação para as milhares de pessoas que se entregam completamente ao vício. Aí eu quero trazer as cenas que a gente vê de muito sofrimento, um choque muito grande para a gente, a Cracolândia aqui em São Paulo, né? Pessoas que tinham estudos, que tinham emprego, que tinham família, que tinham uma casa, de repente elas estão entregues completamente ali como verdadeiros zumbis vivendo uma vida sem nenhum controle. O doutor acha que o tratamento da desobsessão, se a gente pudesse colocar ele em larga escala, ajudaria também na recuperação desses dependentes? E se temos um caso de natureza também anímica, como nós acabamos de falar da possessão partilhada, qual seria o tratamento para o encarnado? Como é que a gente pegaria esses espíritos que estão nessa condição de alienação mental total? Como é que a gente poderia tratar os espíritos que estão ali em volta e o viciado, o dependente químico? Como que a gente poderia tratar? Ô, Conrado, deixa eu explicar a você. Na nossa observação, essas pessoas que estão na Cracolândia estão repetindo, estão recapitulando situações de encarnações passadas. Você entendeu? Já existia ali, né? Já existia ali, já geneticamente ele já é predisposto àquilo, geneticamente ele já é predisposto àquilo. O que acontece é que, de uma maneira geral, quando a gente procura qualquer álcool, qualquer tipo de situações para nos gerar prazer, a gente, vamos dizer assim, se você não tem uma vida diretora, e uma diretriz de vida, muitas vezes isso não vem só de agora. No berço é importantíssimo o berço. O berço é mais importante que a gente possa pensar.
É mais importante, porque no berço, olha só, o que acontece no berço? Pai e mãe vão, até os 7 anos, o filho é como se fosse mais ou menos uma chapa de poucas impressões. Ainda as impressões do passado estão tão presentes neles. E tudo aquilo que o pai faz, que a mãe faz, fala e se relaciona com o filho, isso tem suma importância, porque o que a gente não presta atenção é que o filho vai receber alguma coisa sua dentro daquela concepção emocional que ele tem, com a idade que ele tem. Você entendeu? Com a idade que ele tem. Ele vai analisar aquilo e vai introjetar aquilo dentro dele, é com a idade que ele tem, não é com a cabeça do pai, da mãe, mas é com a cabeça dele. E quanto mais ele conseguir receber algo educativo, formativo, ele vai ter condições de arquivar aquelas ideias e emoções de uma maneira mais próxima de uma realidade. Quanto menos ele tiver isso, menos próximo da realidade. E ele vai chegar aos 7, até os 14 anos, com isso aí formatado. Porque até os 18 meses, nós estamos na fase de sinaptogênese, ou seja, formação de sinapses. Depois disso aí, 60% das sinapses são destruídas. E somente aquelas que foram ativadas que vão continuar. A maioria daquelas que são ativadas vão continuar para a vida dele no futuro, ou seja, na encarnação atual. Então, o que acontece? Aquela criança, ela tem toda uma história que é dela com ela. Chega aos 14 anos, aí que aos 14 anos, o passado dele vem com força. É por isso que muitas vezes o pai fala assim, engraçado, depois do meu filho da puberdade, eu não conheço mais ele, ele era uma coisa quando novo, depois de velho é outra, da mocidade é outra coisa, eu não conheço meu filho. Por quê? Porque ele veio com todo o passado dele trabalhando aquilo que foi nessa encarnação dada para ele, com aquilo que ele formatou nessa encarnação. Se ele formatou coisa boa, e se o passado veio com muita força, ele sabe como trabalhar aquilo, que ele tem os exemplos, e os núcleos que ele conseguiu arregimentar no corpo mental dele são núcleos construtores. Se forem núcleos destruidores, vai somar, as duas coisas vão se somar e vai estar na frente uma pessoa perturbada emocionalmente. Daí a importância. Se você passa um pente fino nesse pessoal da Cracolândia, de uma maneira geral, você vai encontrar muitos conflitos de passado, de quando criança. Quando criança. A pessoa, às vezes, faz um curso de medicina, vai para a Cracolândia, foi trabalhar lá para a Cracolândia. Por quê? Porque ele intelectualmente conseguiu chegar na medicina, mas emocionalmente não saiu daquela fase de criança sofredora. Não saiu. Aí ele vai se locupletar lá na Cracolândia, ou com a droga, ou com álcool. Vai ser, os prazeres dele vão ser isso, os prazeres dele. Isso vai abrindo, quanto vai abrindo mais as comportas do passado e oferecendo possibilidade dos desafetos do passado e do presente, se fazer presente na vida dele, mais ostensivamente. Aí vai para a Cracolândia, aquele grupo, ali forma uma egrégora de desesperados, sofredores, revoltados, entendeu? Derrotados. Aquela egrégora está ali dentro ali. Então, o que se pode fazer? Se pega um paciente desse e leva para uma reunião mediúnica, vai aquela porção de espíritos com ele. E na reunião mediúnica, uma boa parte desses espíritos são recolhidos, outras não. Mas uma boa parte é recolhida, aqueles que já têm condições de ser recolhidos. Então, as reuniões mediúnicas, se fossem feitas nesse sentido, ia aliviar muito a psicosfera da Cracolândia. Porque, na realidade, Conrado, se você for observar bem, numa reunião mediúnica de desobsessão, quem mais recebe, primeiro, o que mais recebe é o médium. O que mais recebe é o médium. Por quê? Porque ele está atuando, como falei, em núcleos arregimentados em passado, dissolvendo no presente, e ele está com proposta de vida libertadora. Então, a reunião para ele é de libertação. O segundo que melhor recebe é o espírito. Ele estava agarrado na Cracolândia, fumando, desesperado, ele é tirado dali, é dado um banho, limpado, introjetado coisas, substâncias mais energéticas no mental dele, aliviado muitos núcleos de viciação dele para ele iniciar uma vida nova. Geralmente eles pegam e encarnam rapidamente para poder continuar.
E o menos, dos três, o menos é o obsediado. Porque se o obsediado não muda o padrão mental dele de comportamento, ele vai ser um sepulcro caiado, igual o Cristo falou. Você entendeu? De qualquer maneira, uma reunião de desobsessão ajudaria muito a Cracolândia. Se pusesse o nome da Cracolândia na reunião de desobsessão, aqueles que fossem levados lá, e a grande maioria é levada lá, ou é levada nas reuniões juntas, sem saber que estão sem que a reunião saiba que estão recebendo esses 5 pacientes. Quando se manifesta um ou outro, sabe que ajudou alguém da Cracolândia, mas com aquele um que ajudou, tem ali centenas e centenas que vão levados, estão sendo ajudados, daquela egrégora de sofrimento. Entendeu? É sempre útil, mas essa situação de vícios no mundo, no Brasil, ela está sendo paulatinamente elucidada, clareada com as luzes que vêm do alto, mas ela vai demorar um tempo ainda, porque ela precisa da transformação do homem. E na situação que eles estão, eles têm que ser retirados, levados para algum lugar, para poder fazer essa limpeza que eu falei, mas isso aí vai de acordo com o merecimento e as condições de cada um. Estamos encerrando por aqui. Na semana que vem, nós teremos a terceira parte e última da nossa conversa com o Dr. Jaider Rodrigues. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!